A tentação de Jesus. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Isso. Esse é o primeiro ensinamento dos evangelhos canônicos. É o primeiro elemento da cadeira crítica da faculdade espiritualista de vida. Então vamos conversar sobre ele. O diabo, o tentador, a mente humana, diz para que se você é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Antes, nós precisamos conhecer os elementos dos ensinamentos, para só depois poder, então, entender o ensinamento. O pão é o sustento, aquilo que sustenta o ser. Só que diferente do que vocês humanos pensam, o sustento não é trazido pelo alimento, pelo alimentar-se, por comer. Na verdade, o que sustenta o ser humano são as realizações. Muito mais do que a comida que você come, o que lhe sustenta, o que lhe mantém de pé, o que lhe empurra para frente, são as realizações. Tanto isso é verdade, que quando vocês não conseguem se realizar, vocês se sentem fracos, se sentem cansados e sem sustento. Esse é o primeiro detalhe desse ensinamento. A palavra pão aí está vinculada à ideia de sustento, de sustentar. Quando o diabo liga a palavra pão à pedra, que é um elemento do mundo material, está dizendo que o ser deve procurar nas realizações a partir de coisas humanas, coisas terrestres, o seu sustento. Ou seja, o diabo tenta o espírito, a mente tenta o espírito, para que ela se busque o seu sustento apenas naquilo que acontece no mundo humano, nas realizações do mundo humano. Estamos falando do ser, estar e fazer humanamente. É essa a tentação que a mente cria. Ela acha que você deve buscar apenas no ser, estar e fazer, vinculado às coisas materiais, o seu sustento. E diz mais, se você é filho de Deus, busque essa realização. Com isso, a mente está gerando uma tentação. A tentação de você cobrar de Deus, por ser o seu filho, a realização material. É essa a tentação que a mente, o diabo, dá ao ser humanidade. Como resposta aqui se ensina, nem só de pão vive o homem.
mas também da palavra de Deus, mas também do que Deus diz. Vamos entender essa segunda parte. Nem só de pão vive o homem. Se o pão é a realização material, reparem num detalhe, que isto não afirma, o homem não vive do pão, mas diz que nem só de ele deve viver. Ou seja, o primeiro entendimento que nós temos que ter é que a realização humana, ou seja, o alimentar-se de pão, desculpa, segundo a visão do mestre, não é errada, não é feia, não é pecado. O ser pode ter realizações materiais, pode conseguir realizar-se e alimentar-se com essa realização. É isso que o mestre está ensinando. A realização humana faz parte da existência espiritual e ela pode haver, mas o ser não pode depender apenas dela para se sentir satisfeito. É isso que o mestre diz. Nem só de pão vive o homem, ou seja, nem só da realização material o ser encarnado deve viver. Na continuidade, o mestre ensina, mas deve realizar-se também do que Deus diz. Ou seja, ele está ensinando que o ser humanizado pode ter a satisfação pessoal, a satisfação humana, mas que deve também realizar-se pelos ensinamentos que Deus dá. É isso que quer dizer essa mensagem, esse ensinamento do que ter realizações materiais não é errado, mas deve-se viver daquilo que Deus diz. E quando você entende que pode viver lá também daquilo que Deus diz, você elimina a exigência de que Deus lhe dê a satisfação material. O ser que consegue vencer a tentação é aquele que pode ter ou não satisfação material, mas ele jamais exige de Deus essa satisfação. Quando ela não vem, ele se nutre das palavras de Deus. Ou seja, quando a vida acontece em momentos onde o ser não se realiza, é na palavra de Deus, é nos ensinamentos dos mestres, que o ser que busca a elevação espiritual vai buscar realizações para se sustentar. É isso que quer dizer essa passagem.